Olá, Taubaté. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. No ar, mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora você confere comigo os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem os melhores shots da nossa grade de programação, são os melhores recortes selecionados especialmente para você. No nosso Mix de Notícias, você fica muito bem informado com as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Uma segunda casa foi interditada após a cratera que se abriu no bairro do Jardim Mourisco. Os detalhes na edição de hoje, este é apenas um dos destaques do nosso Mix. Na hora do papo, vamos falar sobre a programação para o Carnaval 2025 aqui na cidade, com a presença da secretária de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, a senhora Aline Carla Damasio. E ainda, sexta-feira, tem o nosso quadro Agenda Cultural. São as dicas para o seu final de semana. Então se junte, se conecte com a gente, que o Mix da TV está só começando. Começando mais um Mix da TV aqui na nossa programação, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais da Câmara e da TV Câmara de Taubaté, também pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e pelo canal aberto 4.2, disponível acesso gratuito aqui no município. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E agora eu destaco os programas que você acompanha na sequência aqui na nossa emissora. Está no ar a nossa grade da TV. Vamos então para o nosso telão acompanhar a nossa programação aqui da próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. A partir das 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações no Boletim Câmara com a apresentação de Ana Laura Costa. Você confere a previsão do tempo, as condições das estradas e também sempre tem uma entrevista ali ao vivo no programa. O Fiscalização Pública traz os vereadores para fazer uma prestação de contas, um balanço mensal das ações parlamentares. E nesta segunda-feira tem fiscalização pública dentro do Boletim Câmara. Os destaques da programação da tarde. A gente tem um encontro na segunda-feira também no Mix da TV. Segunda-feira é dia do quadro Lei na Prática. A gente vai falar sobre mais uma legislação aqui no município de Taubaté. Desta vez sobre a proibição de lugares onde o fumo é proibido. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso Lei na Prática. E também a gente vai trazer os melhores shorts da nossa programação e sempre um mix de notícia para você bem variado. E a partir das 5 horas da tarde tem as resenhas do Jogo Franco com esporte amador, as notícias também do futebol taubateano, tudo isso ao vivo na nossa programação. Você acompanha então, portanto, os destaques da próxima segunda-feira aqui na nossa programação. E agora é hora de você ficar muito bem informado com as principais informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. Vamos mais uma vez aqui para o nosso telão acompanhar o nosso primeiro destaque. Taubaté recorre de decisão que proíbe doar áreas sem licitação. Vamos a essa informação importante aqui para você. A Prefeitura de Taubaté apresentou um novo recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça que declarou inconstitucionais trechos da Lei Municipal de 2008 que criou o PROIND, Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico. A nova apelação também contesta o julgamento do órgão especial do TJ, que em outubro de 2024 considerou procedente a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral de Justiça, que questionava trechos da lei que permitiam que a Prefeitura fizesse doações ou concessões de áreas para empresas sem a realização de processos licitatórios. Esses trechos já estavam suspensos desde fevereiro do ano passado, devido a uma decisão liminar que era provisória. Essa liminar também atingiu um decreto do então prefeito José Saldi, de outubro de 2023, que havia autorizado a empresa Resix Invent Indústria Química a se instalar em uma área de mais de 4 mil metros quadrados no distrito industrial do Unaum. Na decisão de outubro, o relator do processo, o desembargador Vico Manhãs, informou que apenas a União pode definir as regras de dispensa de licitação. O relator ressaltou ainda que a legislação federal permite a doação de imóveis públicos sem concorrência em apenas 2 casos: se o beneficiado for outro ente da administração pública ou para fins de regularização fundiária. A decisão de outubro declarou inconstitucionais esses trechos da lei do PROIND e o decreto que havia beneficiado a Resix
Pela decisão, as doações diárias feitas anteriormente com base na lei não foram anuladas, mas novas doações e concessões não podem mais ser feitas. Um primeiro recurso da Prefeitura foi rejeitado em novembro pelo próprio órgão especial. Já o novo recurso é endereçado ao Supremo Tribunal Federal. No novo recurso, a Prefeitura repete o argumento usado desde o início do processo, de que a Constituição Federal e a Lei de Licitações admitem que, em casos de interesse público, a doação de imóveis seja feita com dispensa de licitação. A Prefeitura afirma ainda que a lei do PROIND foi criada, abre aspas, visando atrair empresas interessadas em investir no município por meio de instalação de sua sede e que propicia a geração de empregos e aumento das receitas do município, fomentando a economia local. Fecha aspas. Essa já é a segunda ADIM movida pela Procuradoria-Geral desde 2023 contra trechos da legislação municipal de Taubaté que permitiam a doação ou cessão de áreas para empresas sem a realização de processos licitatórios. Aqui no nosso telão você acompanha as informações, são do portal O Vale. Agora a gente segue aqui para uma próxima notícia, vamos acompanhar também aqui no nosso telão. Segunda casa é interditada após nova cratera se abrir no bairro Jardim Mourisco, aqui no município de Taubaté. Mais uma casa foi interditada no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté, após a abertura de uma nova cratera na Avenida Santina Alvícios Fernandes. Isso aconteceu ontem, quinta-feira. A cratera foi aberta após o asfalto da via CD por volta das 6 horas da manhã. Imediatamente, a casa que ficava em frente ao buraco foi totalmente interditada e um casal de idosos que morava nesse local precisou deixar a habitação. Na tarde de ontem ainda, o imóvel vizinho foi parcialmente interditado, de acordo com a Defesa Civil da cidade. Os moradores da casa também tiveram que deixar o local. Segundo Rafael de Oliveira, os moradores das casas interditadas vão dormir em imóveis de parentes. O coordenador da Defesa Civil informou também que o motivo da abertura da nova cratera é analisado. Apesar disso, na manhã de ontem, o vice-prefeito e o secretário de Obras e Serviços Públicos, Coronel Oliveira, disse que o problema está relacionado com a abertura da cratera em 2023, o que ocorreu no mesmo local. De acordo com o secretário de Serviços Públicos e Obras da Prefeitura, abre aspas, esse problema atual é continuação da mesma tubulação do evento de 2023. A tubulação está danificada, a Prefeitura fez um conserto na época, dessa vez foi um pouco antes na rua. Essa semana a gente já está monitorando porque viu que abriu um buraco com trincas. Interditamos a rua nesse trecho, mas com as chuvas dessa semana a terra cedeu. Fecha aspas. Em 2023, uma outra grande cratera se abriu na Avenida Santina Fernandes. 9 famílias precisaram deixar as casas na ocasião. A avenida está interditada e não há previsão para liberação. Aqui no nosso telão você acompanha as informações, são do portal G1 Vale do Paraíba. Ainda nesta edição, a gente volta aqui no nosso programa com mais informações no nosso Mix de Notícias. A gente segue aqui o nosso Mix nesta sexta-feira. Agora é hora de shorts, são os melhores recortes aqui da nossa programação. O Boletim Câmara tem entrevistas sobre vários assuntos, especialmente na área da saúde. E desta vez selecionamos um trecho para falar sobre dores na coluna e o Pilates como uma técnica para aliviar esses sintomas. Quem concedeu a entrevista foi o professor Jorge Júnior. Então a gente acompanha na sequência, solta o play. Como para resolver essas dores na coluna? O Pilates, ele é uma técnica, né, dentro da fisioterapia, que auxilia bacana, porque te traz uma consciência corporal, ela te ajuda a buscar posições, ela te ajuda com consciência de respiração, isso tudo influencia bastante, só que não é uma receita de bolo. Às vezes uma pessoa precisa de algo um pouco a mais, aí pode entrar com exercícios aeróbicos, pode entrar com outros tipos de exercícios, que pode fortalecer e favorecer mais. Mas é uma ótima porta de entrada para quem não faz nada e está buscando algo que possa te ajudar. Porque o Pilates, para quem não gosta de exercício físico, ele é mais prazeroso. O Pilates, ele tem uma consciência mais leve, ele traz para você um ritmo para amenizar a dor e potencializar. A partir daí, por exemplo, se eu tenho uma paciente de 60 anos, 50 anos, mulher que não gosta de atividade física, a permanência nela no Pilates, para o que ela vai fazer, que a gente chama de AVDs, atividade de vida diária, que é cuidar da casa, às vezes tem um emprego, é suficiente. Mas às vezes eu tenho um paciente com
20 e poucos anos, o mais ativo, quer jogar um futebol de fim de semana, e eu posso, junto com o Pilates, incluir uma rotina mais acelerada, vamos dizer assim, de atividade física, treinamento preventivo, tratamento preventivo, para que ele possa não só deixar de sentir dor, mas executar o que ele quer fazer com a vida dele com mais qualidade. Bacana. O segredo é esse, né? Encontrar uma atividade que te dê prazer e que faça você continuar ali praticando. A atividade física é o melhor remédio que possa existir. Procure uma farmácia que te traga atividade física, mobilidade, força, flexibilidade, que essa farmácia são as clínicas que estão por aí, que pode te trazer muito mais qualidade de vida. E olha, você falou aí de executar atividades do dia a dia. Eu quero saber o quanto essas dores na lombar e esses problemas dos quais a gente falou podem afetar as atividades básicas do dia a dia. É muito frequente e muito... Hoje em dia, se você olhar, a partir dos 30 anos de idade, já existe bastante queixa na clínica sobre pessoas com incapacidade, com afastamento profissional, em função desses quadros. E acaba gerando realmente... Cada dor, cada pessoa tem a consciência da sua dor. E existe uma coisa que chama dor psicossomática, que nós potencializamos mais a dor que nós sentimos. E isso acaba favorecendo esse mix, né, social que me afasta de tudo que eu posso fazer. Não só de uma atividade profissional, mas como convívio familiar, brincar com uma criança. Então isso é muito iminente, isso assusta muito. As pesquisas estão a todo momento de olho em como minimizar todos esses riscos, só que vai ser sempre uma pergunta meio retrógrada. A gente sempre vai estar voltando lá dizendo que a melhor maneira é a gente conseguir prevenir e não curar. Não recuperar, é prevenir. Podemos recuperar e isso não é menosprezar nenhuma técnica ou profissional. Todos os profissionais têm responsabilidade na sua determinada área. Eu comentei com essa brincadeira da questão do fármaco e da farmácia, mas o medicamento sim nos ajuda, a parte nutricional nos ajuda, o educador físico nos ajuda, a fisioterapia, o médico ortopedista. Então é um mix multiprofissional que auxilia nesse processo. É difícil um profissional ter uma razão, a ciência não mostra isso. Um profissional ter uma razão plena sobre uma patologia específica. Existem diagnósticos e prognósticos específicos de cada área que pode trazer, sim, mais qualidade de vida momentânea. Mas o ideal é um acompanhamento multidisciplinar para que a gente possa viver bem e viver feliz. E a condição emocional também tem um peso ali na nossa vida? A sobrecarga do dia a dia pode trazer problemas físicos? Pode sim, tanto para a coluna como dor em geral. Se você olhar a fundo, como cresceu, principalmente pós-pandemia, foi numa época que eu olhei bastante sobre isso, em um grupo de pesquisa que nós estávamos, mulheres com fibromialgia. A fibromialgia é uma dor muscular difusa, espalhada por todo o corpo, que o estado emocional influencia diretamente nessa capacidade de dor. Por exemplo, nós tínhamos um grupo de 88 mulheres, que era avaliado constantemente, e uma me ligou e falou: professor, eu quero sair do grupo de pesquisa. Eu falei: por quê? Eu tenho medo de, no dia da minha avaliação, eu ter dor e não conseguir sair de casa e prejudicar o estudo. Então, olha só, eu já estou indo lá na frente num ponto futuro, me colocando naquele lugar, sentindo uma limitação e me ausentando de um compromisso social. Então, a dor psicossomática, ela influencia muito, sim. A maneira com que os profissionais da saúde lidam com isso pode ser também uma possibilidade de sucesso ou não. Porque se eu também tenho um mau atendimento, se eu chego num ambiente e não é agradável para me tratar, e eu acabo não evoluindo como se deve. O nome disso é aliança terapêutica. Se eu tenho uma contrapartida de um profissional que me trata com educação, que é um cara mais para cima, mais feliz, uma mulher mais divertida e, óbvio, aplique ciência naquele processo de recuperação, eu tenho uma capacidade muito maior de evoluir e diminuir a dor. A entrevista na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do telejornal Boletim Câmara. Ainda hoje, acompanhe mais um short do Você Entrevista. O assunto é Conselho Tutelar. A seguir, na hora do papo, vamos conversar com a secretária de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, a senhora Aline Carla Damasio. O assunto é a programação de carnaval, que já começa amanhã aqui na nossa cidade. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não saia daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. O Carnaval é uma tradicional festa popular realizada em diferentes locais do mundo e aqui no Brasil é celebrada de uma maneira bem diferente e tradicional também. Este é o nosso assunto de hoje, da Hora do Papo. O tradicional Carnaval de Taubaté começa suas atividades amanhã, sábado, dia 22 de fevereiro. E para falar mais sobre a programação, com todos os eventos e atrações, recebemos aqui no Mix da TV a secretária de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, a senhora Aline Damasio. Secretária, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que é véspera de evento, né? Tá uma correria, mas obrigado pela sua participação. Não, é uma honra para mim, tenho visto o trabalho do canal e a gente realmente não poderia deixar de participar. Todos os anos na programação do Carnaval sempre tem uma temática central ou um eixo estruturante, né? O que vocês pensaram para 2025? Olha, acho que o nosso eixo estruturante da atuação do ano inteiro será a economia criativa. Quando a gente pensa aí, como assim, né? Economia criativa é um tema, é um segmento, é uma bandeira. Lógico que a gente poderia inclusive trazer o nome de um artista, né? Homenagear alguém para o Carnaval, mas a gente realmente está trabalhando nesse fortalecimento dessa ideia de que o Carnaval, ele para além de ter esse lugar, esse espaço de alegria, de festa, de comemoração, de confraternização, paralelamente ele tem uma missão e uma função, né? Economicamente, financeira, na cidade. E à medida que a gente vai entendendo isso, à medida que a gente vai se colocando, inclusive, como protagonistas dessa cena, a gente também vai atuando de uma outra maneira, né? Para daqui a pouco, a gente, mais tarde, amanhã de manhã, a gente começa a ver os ambulantes chegarem. Quando o ambulante ele entende que para aquela festa dar certo, muito das resoluções, das diretrizes, né, se ele se envolve ou não, impacta no resultado final, ele também se comporta de uma outra maneira, né? Daqui a pouco a gente vai falar do que pode, o que não pode nessa festa nossa, mas quando ele escolhe, né, não oferecer meio por fora uma garrafa para alguém, porque ele está pensando na segurança das pessoas ali dentro, ele garante que a festa seja interessante, que seja boa, que seja segura e que essa festa depois volte maior. A festa voltando maior, a gente consegue dar espaço para outros ambulantes e outras pessoas que vão conseguir, né, participar economicamente da festa, que terão retorno para si, pessoalmente falando, mas que também a prefeitura recebe esse retorno enquanto imposto, enquanto taxa e tal. Então, se a gente entender essa cadeia, olha a significância desse momento de comemoração, ele é muito maior. Ele não fica realmente só na alegria, né, só na festa, ele vai para um outro lugar. Então, tema 2025 para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa é economia criativa. Secretária, este ano a gente não tem os populares desfiles das escolas de samba, né, a marca registrada aqui da nossa cidade, mas vocês pensaram numa programação de pré-carnaval, de carnaval e em polos também espalhados pela cidade. Exatamente, esse ano ainda a gente não conseguiu trazer as escolas. A gente sabe que também o desfile da escola de samba ele faz parte da identidade, do patrimônio material da cidade, mas essas agremiações ainda não estão organizadas, né, de uma maneira que seria mais interessante, inclusive, para as próprias escolas. Mas a gente tinha acabado de chegar, a gente fez essa conversa com as escolas, levando em consideração a realidade do momento, né? E as escolas, a gente precisava da totalidade das escolas para voltar para a avenida, porque é um investimento. Então, um investimento para uma escola, 2 escolas, não seria viável. E aí a gente não tinha maioria, a gente precisava da maioria. A gente tinha 2 escolas querendo, 2 não querendo. Então, a gente entendeu que a gente precisaria trabalhar ao longo do ano com essas escolas, até para potencializá-las mesmo, para que o desfile seja mais tranquilo que eu falo artisticamente, que dê tempo dessa produção. Então, elas não estarão com a gente na avenida, mas estarão com a gente, né, nesse trabalho e nesse processo de fortalecimento. Quem estiver aqui em Taubaté, um morador ou turista, vai poder se divertir aonde e a partir de quando? Como assim? É quase daqui a pouco, né? Então, 22, né, sábado, a partir das 14 horas, a gente começa a programação com os Estrambelhados, que é uma banda super querida de São Luís do Paraitinga, e também faz aí a alegria da nossa região. E na sequência, às 16 horas, a gente começa com o Vai Quem Quer,
com a banda do Vai Quem Quer, mas também recebendo todo o público do Vai Quem Quer, e a gente segue nessa festa até às 19. Então a gente começa a nossa programação às 14, na Avenida do Povo, e vai até às 19 horas. No domingo agora tem programação de carnaval ou só retoma mesmo depois, no próximo final de semana? Retoma no próximo final de semana. E aí como é que está distribuído? Vai ser em Quiririm, vai ser no centro, tem outros bairros? Paralelamente, a gente vai ter Quiririm e vai ter no Parque dos Sedes. Então, Quiririm começa no sábado a partir das 17 horas e vai até as 23. E na sequência, domingo, segunda e terça, matinês das 14 às 18 e depois o baile das 19 às 23. Essa é a programação de Quiririm. Parque dos Sedes começando no domingo, segunda e terça, começando às 14 horas e indo até às 18 horas. O que a gente tem visto nas redes sociais da Prefeitura é a preocupação com as garrafas de vidro, alguns objetos. Quais são as restrições desse ano para quem quer pular o carnaval aqui em Taubaté? Olha, até antes de falar da questão das restrições, é importante falar dos motivos delas, né? A gente teve aí um feedback, acho que 2 frentes de feedbacks, que era: nós queremos muito voltar para a rua, o carnaval, o Vai Quem Quer, as matinês, quero levar meu filho, mas fico um pouco insegura, né, em relação a que estrutura de segurança seria essa. E esse lugar das pessoas dizendo: não, realmente eu não quero ir porque eu não me sinto seguro. Não é nem eu quero, não, já não quero porque eu não me sinto seguro. Então a gente entendeu, inclusive junto à nossa frente de segurança pública da cidade, que é composta pela Secretaria, pela GCM, também pela polícia, né? Todos os pontos vulneráveis de uma festa. Então a gente realmente foi tentando ali tirar todas as possibilidades de problema da frente. Então, não pode cooler, né, que geralmente as pessoas gostam de trazer, mas o que é importante a gente entender? Um cooler cheio de latinha, de garrafa, né? Eu nem estou dizendo que quem entra com um cooler tenha esse interesse, né, de criar, a intenção de criar algum problema, mas eu estou dizendo que quando acontece algum problema, ter uma garrafa à disposição, ter uma lata cheia à disposição, né, pode trazer aí risco para a vida das pessoas. Então a gente orienta para que não traga cooler, não traga copos de alumínio, não traga guarda-chuva, não traga copo de acrílico. Como assim? Acrílico é plástico. Um acrílico é plástico, o outro tem 3 camadas de acrílico e de gel no meio, e daí fica realmente um utensílio mais pesado. Então, para a gente não ter dúvida, não vai entrar. Como que eu vou tomar, então, a minha cerveja, o meu refrigerante, né? A água, ela poderá ser servida na garrafinha. Como que eu vou tomar a minha bebida? Você vai tomar em copos plásticos, né? E aí tem até essa questão, não, a gente pensa na sustentabilidade e segurança, mas daí tem que equilibrar, não tem jeito. Então, a gente orienta também que tomem cuidado com a questão da fantasia. Eu mesma tive a oportunidade em outra cidade de ter que barrar, né, a pessoa que estava super bonita ali, mas trazia como parte da fantasia uma bola de vidro na mão, porque é uma bola, né, para olhar, para ver. Era fantástica a ideia, mas uma bola de vidro, né, poderia, caindo no pé de alguém, né, poderia machucar, então não entre. Pense nisso, né, você Fulião, estou olhando para você que está se organizando para pular com a gente, para se divertir com a gente, reflita se a sua fantasia, em algum aspecto, pode trazer aí alguma insegurança para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você se organiza, de repente chega lá e a gente terá o controle de acesso, né? Então as pessoas serão revistadas ao entrar. Então você vem todo organizado e aí não pode entrar porque ou vai jogar fora, né? Não vai entrar na festa. Então, repetindo, a gente está falando do capacete, a gente está falando do guarda-chuva, a gente está falando do cooler, a gente está falando da garrafa, a gente está falando da lata de alumínio, a gente está falando dos copos acrílicos e qualquer outro objeto que possa oferecer risco para as pessoas. Secretária, já falamos de possíveis resultados econômicos baseados na economia criativa. Além desse patrimônio imaterial, que é o carnaval, quais outros resultados vocês esperam encontrar nesta festa agora em 2025? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que a alegria do taubateano. A gente vem de alguns anos da administração pública local
sendo muito falada e muitas vezes negativamente, né? As questões da cidade, financeiras. Então, eu tenho ouvido, né, com uma certa frequência essa história do nossa cidade era tão legal, a gente podia se divertir na rua, a gente podia sair sem risco. Então, eu acho que a gente promover esse encontro do taubateano com a sua rua, com a sua cidade, com a sua história, né? A Avenida do Povo, ela está na memória, ela está no carinho, no coração de muitas pessoas, e as pessoas falam disso com um certo saudosismo. Então, a ideia é que as pessoas possam viver isso. É lógico que eu estou falando em especial da Avenida do Povo, porque essa atividade acontece agora, é a primeira do pré-carnaval, mas eu estou falando, o nosso trabalho, o nosso empenho é que as pessoas vivam isso nas matinês e nos bailes do Quiririm, que vivam isso no Parque dos Sedes. Quando a gente pensou no Parque dos Sedes, a gente pensou nesse espaço realmente que oferecesse essa sensação, né? A questão da natureza. Amplitude, né? As pessoas já vão para lá para correr, já vão para lá para passear com a família. Então, para além disso, a festa também. A gente quer que as pessoas se sintam felizes, que as pessoas se sintam seguras e, acima de tudo, participantes da rotina, né? E do acontecimento, do andamento da cidade. E por que eu estou falando do andamento da cidade? É você sair da sua casa e se divertir, né? E voltar bem para casa, voltar em segurança. Isso eu acho que é o maior objetivo nosso, né? Porque é lógico que ao longo do ano teremos outras programações também que convidam e trazem muita gente, né? Com esse intuito da arte, da cultura, mas as pessoas precisam confiar que elas podem sair, se divertir e que vão voltar para casa em segurança. Secretária, nós falamos da parceria com a segurança pública, né, nessas vistorias, com essas revistas aí com a população. E haverá pontos para hidratação por causa do excesso de calor que a gente também vai ter nesses próximos dias, e banheiros químicos à disposição da população também? Também. A mesma estrutura, na verdade, essas estruturas elas são padrão do evento, né? Então a gente só repete mesmo. Mas as pessoas podem contar com isso. Então, secretário, eu gostaria que a senhora deixasse para a gente um convite aqui à nossa população para começar o nosso pré-carnaval amanhã. E se tiver mais algum ponto interessante que a gente não abordou, gostaria que a senhora comentasse. Tem sim. A ideia é que a gente, então, finalize a nossa atividade às 19 horas, né? Estou falando do pré-carnaval, com estrambelhados, e na sequência vai quem quer. Que a gente finalize às 19 horas e nessa etapa de finalização, então, a gente determinou em decreto que não tragam caixas de som para o entorno, que não será possível usá-las, né? Não será permitido, inclusive, para os comerciantes aqui ao redor, que eles possam comercializar das 19 horas, que é a hora que termina o evento, até as 21. Então, a gente tem essas 2 horas, de fato, para convidar as pessoas, né, para sair do espaço, porque quando termina uma festa e as pessoas continuam no espaço, às vezes as pessoas continuam, mas a segurança não. Sim. Mas o policiamento não. E aí as pessoas não estão respaldadas, né, do ponto de vista da segurança pública. Então, o nosso evento finaliza às 19. Então, para você, entenda isso por gentileza, né? Se a ideia é trazer o carro, trazer a caixa de som, não faça, né, para não ter problemas. E passando todas essas diretrizes e regulamentações para a segurança, eu diria, traga a sua felicidade, traga a sua família, traga os seus amigos, né? Traga a sua espontaneidade. Festas bonitas que a gente conhece por todo o Brasil, elas são compostas de todos esses elementos. Muito obrigado pela participação, pela presença, também pelos esclarecimentos à nossa população, e sucesso aí nesse pré-carnaval, e também durante o carnaval a gente vai continuar divulgando aqui durante a semana todas as ações da Secretaria. Agradeço muito e, bom, estaremos aqui em muitas outras pautas, né? Assim seja. Essa foi a nossa hora do papo dessa sexta-feira com a secretária de Cultura e Economia Criativa aqui de Taubaté, a senhora Aline Damasio. Na sequência, a gente vai falar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar. Fique conectado com a nossa programação, que o Mix da TV volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Mas você pode participar entrando em contato com a gente, são vários canais disponíveis para você fazer parte aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Vamos para o nosso telão, porque tem todos os canais disponíveis para você participar aqui junto com a gente, através do nosso e-mail, tvcamaratete@gmail.com. Você pode mandar sua crítica, sugestão de pauta, sua foto, você assistindo a gente aqui no nosso programa. Através do nosso WhatsApp também, você manda foto, vídeo, áudio no DDD 12, o número é 3625-9525. A Câmara e a TV estão presentes nas principais redes sociais. Temos transmissões ao vivo pelo facebook.com/Câmara Taubaté e também no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Você assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Duas redes sociais também com perfis bem diversificados, aí até para o público mais jovem, Instagram e TikTok. É só você se conectar e seguir a gente através do @Câmara Taubaté. Portanto, aqui no nosso telão, você conferiu aqui junto com a gente os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue aqui o nosso programa porque tem mais shorts aqui na nossa programação. O Você Entrevista tira dúvidas com especialistas dos assuntos mais variados da nossa sociedade. E a gente conversou com a conselheira tutelar Silvana Rocha e ela fala mais sobre o Conselho Tutelar. Vamos ver? Solta o play. Não são nossos casos em que envolve polícia, em que envolve delegacia da mulher, escola, por exemplo. A criança não vai na escola, é a responsabilidade do conselho? Não, é responsabilidade que a escola faça uma busca ativa, esgote todos os recursos e depois encaminhe para nós. Então, acho que um exemplo que clareia muito isso é assim, a criança não vai, a escola chama os pais, faz uma visita domiciliar, notifica, chama de todas as formas, não comparece e constatada uma evasão escolar, aí nos chama, né? Então, aí o conselho que vai atrás desses pais, entender por que não vai, já que é uma violação de direitos, não escolarizar, enfim. Então, a gente tem aí o CREAS, o CRAS, uma rede de apoio intensa que cuida dos casos. A partir do momento em que eles não têm, falando de uma forma bem simples, uma coparticipação do pai ou responsável, passa a ser o conselho tutelar. Na verdade, não é o conselho tutelar que faz, né? A gente tem que comunicar ao promotor, dependendo do tipo do acompanhante. Se for uma pessoa da família, o pai, o responsável, pode fazer esse documento, autenticar e fornecer. A gente tem muitos casos lá de pais separados, não pode acontecer essa viagem se os dois não estiverem de acordo, de outras pessoas que não da família também não. Então, assim, tem uma série de situações em que é permitido e outras não, e algumas situações o conselho pode intervir, outras só o promotor. A gente vai até desde uma advertência verbal, uma advertência por escrito, a gente pode fazer um termo de entrega e responsabilidade para uma outra pessoa. Então, vou te dar um exemplo. A mãe está deixando a criança faltar à escola, ou batendo, ou deixando de cumprir algum atendimento médico e tal, e tem uma avó. A gente pede que essa avó fique responsável por essa criança. E essa mãe, então, vai ser atendida pelo CRAS ou pelo CREAS, sendo orientada para que ela possa novamente ser responsável. A gente não está tirando a criança da família, a gente está responsabilizando uma outra pessoa até que a situação se organize, né? E lembrando um dado muito importante, que as primeiras pessoas às quais nós recorremos são os familiares direto, né? Depois, uma família extensa, né? Que seria pai, tios, sobrinhos. Mas assim, no primeiro momento, a família que convive ali ou, posteriormente, a família extensa. Para que
Então, essa é uma outra medida, né? Ou quando a gente não encontra ninguém da família que se responsabilize e é uma coisa grave, a gente pede o acolhimento da criança, que seria retirar o poder familiar, né? Não se usa mais a palavra pátria e poder familiar desse núcleo familiar mediante N questões. Mas essa é uma situação de último caso, em que todas as possibilidades de atendimento a essa criança e de resgate de todo esse núcleo familiar já foi esgotado, né? Então, daí, em última instância, seria o acolhimento e, posteriormente, a adoção, se não encontrarmos ninguém da família extensa para esse atendimento. A gente está voltado nesse trabalho preventivo, no sentido do abuso, no sentido de orientações a adolescentes. Participamos de todas as campanhas. Recentemente tivemos a campanha contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Então a gente sempre faz assim orientações, palestras, pequenas comunidades pastorais e escolas. Gosto muito que nos chamam muito para dizer aos professores o que denunciar, né? O que é que a escola pode entender como um conflito, como uma negligência ou não, né? Nós tivemos um caso gravíssimo que foi uma diretora muito assim amorosa e atenta que descobriu e que trouxe essa criança para nós. Então, quando o diretor ou o professor não tem esse olhar mais amoroso, passam batidas uma série de situações, né, em que a criança leva na mochila todo o conflito dela, emocional, social, familiar, e essa leitura, quem fica com ela boa parte do tempo que é a escola, se a escola não fizer, essa denúncia passa batida e o sofrimento da criança se prolonga. Então, a gente faz vários trabalhos em escolas, que foi essa a sua pergunta, comunidade, em pastorais, quem nos chama para orientação, a gente sempre está presente, além das campanhas. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do Você Entrevista, tirar outras dúvidas sobre conselho tutelar e também tem outros assuntos interessantes e outros especialistas na nossa plataforma de vídeos. E agora a gente segue aqui o nosso programa, porque hoje é sexta-feira e tem a nossa agenda cultural. Fique por dentro de tudo que acontece neste final de semana aqui em Taubaté. Vamos acompanhar. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira tem programação educativa no Taubaté Shopping. O Museu Didático da Unital traz para a Feira de Ciências uma exposição com peças anatômicas dos principais sistemas do corpo humano. A exposição, que acontece das 10 da manhã às 8 da noite, também traz conteúdos de ciências agronômicas, biológicas, da saúde e Museu do Corpo Humano. No sábado, a partir das 10h30, tem muita atividade para a criançada no SESC. O Jardim de Verão, espaço criado para famílias e crianças, oferece uma experiência sensorial e criativa com livros, arte, atividades manuais e música. A programação é gratuita. Ainda no sábado, para quem já está em clima de festa, a folia do pré-carnaval de Taubaté recebe a banda Estrambelhados, às 2 da tarde, na Avenida do Povo. Logo depois, às 4 da tarde, tem o bloco Vai Quem Quer, também na Avenida do Povo. Para desacelerar o ritmo, no domingo, o Taubaté Shopping apresenta o espetáculo Rapunzel, a partir das 4 da tarde, na Praça de Alimentação. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigado, Isabela, pelas dicas para este final de semana. Tá tudo anotadinho aqui. A seguir, no nosso Mix da TV, tem as principais notícias do nosso segundo giro. Fique conectado e misturado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não saia daí.
De volta com o nosso quarto e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Agora vamos para o nosso segundo e último giro do nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão que tem notícia relacionada às temperaturas e o clima. Brasil terá a quarta onda de calor do ano. Veja quais estados serão afetados. Os termômetros seguirão elevados em boa parte do Brasil e o motivo é a formação de uma nova onda de calor na próxima semana, a quarta em 2025, associada a uma bolha de calor instalada entre a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, conforme a Metsul Meteorologia informa. Com a proximidade dos países da América do Sul, o Rio Grande do Sul será um dos estados mais atingidos, mas não será o único. O calor intenso também fará parte do clima de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo e Rio de Janeiro, onde os termômetros ainda seguem com números elevados, em razão da terceira onda do ano, o nível alto de calor irá se manter com a chegada de um novo fenômeno. Abre aspas aí para falar da Metsul. A meteorologia adverte para uma nova onda de calor durante a próxima semana, com temperaturas muito acima da média histórica do final de fevereiro e que em algumas regiões devem ficar próximas e acima dos 40 graus. Fecha aspas, é o que diz aí o comunicado da Metsul. Aqui no nosso telão para você, as informações que a gente acompanha aqui na tela são do portal Globo Rural. E agora vamos para a nossa quarta e última informação. Carnaval vai alterar pagamentos de aposentados do INSS. Mesmo não sendo feriado em algumas partes do Brasil, o Carnaval vai alterar as datas de pagamento para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Tradicionalmente, os pagamentos costumam ser concluídos até o 7º ou 8º dia do mês. Já na folha de pagamento de fevereiro, os valores começam a ser depositados no dia 24, ficam suspensos entre 1 e 5 de março, e serão concluídos apenas no dia 12 de março. Além disso, agências da Previdência ficarão fechadas durante os dias 3 e 5 de março e voltam a operar na quarta-feira de cinzas, após as 2 horas da tarde, apenas para quem já tem agendamento. O INSS orienta os segurados a usarem os canais remotos, como o aplicativo ou o site Meu INSS. Segundo o Instituto, atualmente mais de 12 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais mais de 10 mil ganham o teto da Previdência Social, e um total de 40,7 milhões de pessoas. Já os que recebem um salário mínimo somam cerca de 70% dos beneficiários. As informações aqui no nosso telão são do site Isto é Dinheiro. E com essas informações encerramos mais um Giro de Notícia e o nosso Mix de Notícias nesta sexta-feira aqui no nosso programa. Vamos para o nosso último short desta edição. Pois é, o Fora da Caixa traz dicas com diversos especialistas. Selecionamos 2 dicas bem importantes aí para você. Uma sobre roupas masculinas e a outra sobre economia nos supermercados. Vamos ver? Solta o play. Eu sou da loja Etos e começa agora o quadro Moda e Estilo. Vamos lá, pessoal, separei algumas dicas para vocês. E quando a gente fala de presente para o Dia dos Pais, logo a gente já pensa no quê? Na camisa polo, aquele presente tradicional. Mas estamos aqui para te ajudar com presentes modernos. Para começar, a primeira opção, temos a camisa malhão. O que seria a camisa malhão? É um algodão diferenciado, um caimento diferenciado. E serve tanto para o seu pai, que é um pouquinho mais magro, quanto o seu pai, que é um pouquinho mais forte. Tem a opção de manga curta e tem a opção também de manga longa. Aproveitando, falando sobre manga longa, esse tempinho um pouco mais frio, tem a opção que eu estou usando, que seria o corta-vento. Que seria uma boa pedida também para esse tempinho aí, que não faz frio e nem calor. Para completar o kit do seu pai, temos acessórios. Aquele presente também que a gente gosta de dar, aquele relógio. Tem variedade de relógio que você encontra no mercado. E também, para completar totalmente o presente do seu pai, tem a opção de tênis. Esse tênis que é bem diferenciado. E tem a opção do pai que gosta mais casual, mais esporte. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Caixa recebida. Vamos ver a pergunta de hoje? Quais são as dicas para economizar no supermercado?
Ótima pergunta. Meu nome é Marcela Barbosa de Moraes, sou professora, economista e diretora executiva da empresa de pesquisa, tecnologia e serviço da Universidade de Taubaté. Eu vou preparar as dicas e para ajudar nessas dicas nós vamos até o supermercado. Está no ar o quadro No Seu Bolso. Agora que estamos aqui no supermercado, vamos dar as melhores dicas para você economizar. Primeira dica: busque promoções. Sabe aquele velho folhetinho, né? Tanto online como de papel, ele vai te ajudar a achar as melhores promoções. Seguindo essa dica da promoção, veja os supermercados e os dias que fazem promoções específicas. Por exemplo, terça verde, quarta-feira da carne. Isso ajuda muito no orçamento final aí do seu mês, no que se refere a compras no supermercado. Outra dica é você fazer a lista de compras. Faça a sua lista de compra e venha focado em adquirir os itens que compõem essa lista, pois temos armadilhas dentro do supermercado. Por exemplo, os produtos com maior preço ficam na parte de cima da prateleira e os mais baratos na parte de baixo da prateleira. Isso é uma estratégia porque os preços mais altos ficam na altura dos nossos olhos. Outra dica é não trazer as crianças no supermercado. Apesar de nós gostarmos dos nossos filhos, eles vão sempre comprar produtos que podem encarecer a sua compra. Outra dica: cuidado, não parcele as compras mensais no cartão de crédito. Isso pode acumular no decorrer do ano e isso pode virar uma bola de neve, uma grande dívida no final do seu ano. Outra dica que poucas pessoas dão é: olhem a marca. Às vezes a mesma empresa produz o mesmo produtos de marcas diferentes e com preços diferentes. São produtos similares, de muita boa qualidade, mas que tem aí, né, uma marca mais conhecida, acaba sendo muito mais caro. Uma dica também importante é a compras em atacado. Bom, se eu tenho uma família grande e compro muitos itens, vale muito a pena, porque ao comprar em atacado, eu preciso comprar muitos itens para que o valor seja reduzido. Então, reúna a sua família e faça uma compra aí no atacado. Espero que vocês tenham gostado das dicas de como economizar no supermercado. Como o assunto está fora da caixa, devolvo a vocês. Quinzenalmente, aqui na nossa programação, tem edições inéditas do programa Fora da Caixa com dicas de outros especialistas em várias áreas aí que afetam diretamente o seu dia a dia, e a playlist completa do programa da primeira temporada e já da segunda temporada estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência, a sua participação. Segunda-feira tem Mix da TV, 2 horas da tarde aqui na nossa programação. Você sabia que Taubaté tem uma loteria municipal? Pois é, o quadro Lei na Prática vai explicar tudo isso para você. Ainda tem muito mais. Para você e sua família, um ótimo final de semana. Se estiver acompanhando a nossa reprise noturna, continue assistindo a nossa programação. Fique junto e conectado aqui na TV Câmara Taubaté.